Fala galera, boa noite, tudo massa? Estamos mais uma vez aqui representando o Norte Rising, esse festival quinto que está vindo aí. E hoje estamos aqui com o Deniere, com o Denício, com a Evelyn, a nossa querida amiga Evelyn, que hoje vai trazer um tema muito importante para a gente, que é a responsabilidade ambiental. E, poxa, tenho certeza que é uma coisa muito importante para todos nós e nós, como representantes do Norte Rising, é importante para a gente que todas as pessoas tanto envolvidas no evento, nós aqui temos muita consciência ambiental, corporal, artística, como qualquer outra coisa que você possa imaginar, e a gente quer levar esses tipos de consciência até vocês, e esse tipo de informação também. Então, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem da apresentação. Então, Evelyn, por favor, se apresenta para as pessoas e começa aí, faz aí o teu show lindo, porque isso também é um show e é uma das coisas que a gente mais precisa fazer hoje em dia, é cuidar do nosso ambiente, da nossa cidade, das nossas árvores, das nossas plantas. E obrigado por ter aceito esse convite e compartilhar a sua experiência conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite também. Sou bem nova na área, mas assim, eu meio que criei uma vivência muito grande ao longo dos anos que eu vim participando severamente, digamos assim, na área de meio ambiente. Eu me chamo Evelyn, sou formada em técnico agrícola, técnica em agropecuária, sou estudante de engenharia ambiental e sanitária e eu me considero uma ativista ambiental também. A gente está sempre buscando cuidar do meio ambiente. Então, o engenheiro ambiental, ele está sempre buscando cuidar, buscando preservar, buscando diretrizes, direitos ambientais para poder salvar o nosso planeta, né? Porque a gente está desde sempre usufruindo dos recursos naturais, mas nem sempre podendo ajudar o meio ambiente em si. Então, o tema escolhido, perdão, o tema escolhido foi responsabilidade ambiental, justamente por esse fato. Pode passar. Não sei. Isso. Aí, como eu me apresentei antes, me chamo Evelyn Gomes, sou formada em técnico agrícola pelo Colégio Dom Agostinho Incas, da UFRPE. Sou graduanda em engenharia ambiental e sanitária pela Universidade Maurício de Nassau. E estou vindo apresentar esse tema tão importante para vocês, né? Mas a gente para e se pergunta, o que é meio ambiente? Antes de a gente falar sobre a responsabilidade ambiental em si, o que é meio ambiente? De acordo com a ONU, o meio ambiente é um conjunto de elementos físico-químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos e indiretos sobre os seres vivos. Ou seja, tudo que é vivo é meio ambiente. Então, o nosso lar é meio ambiente, as nossas praças, nossas ruas, nossos espaços coletivos são tudo meio ambiente. É tudo um conjunto de ser vivo entre os elementos físicos, químicos e biológicos. Vou passar. Mas também o que é a responsabilidade ambiental? Responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltado ao desenvolvimento sustentável. Então, é voltado a práticas sustentáveis, a escolhas sustentáveis, desde dentro da sua casa, desde o seu trabalho. Ou seja, está em virtude de atitudes que devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade para gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. Mas a gente se pergunta o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a gente agir de forma como que a gente possa pensar no nosso futuro, no futuro das gerações, no nosso futuro do dia a dia e no nosso futuro do ser de espaço coletivo em si, né? Vamos pensar em um produto. Digamos que eu tenho um caderno. Esse caderno ele foi oriundo de folhas de árvores, ok? Essas árvores, o plantio, foi um plantio responsável? Foi um corte responsável nas árvores? A produção em si, as pessoas que trabalham lá, elas trabalham de forma digna?
tudo isso está ligado a ser sustentável. Então, não é só a gente cuidar do meio ambiente, a gente tem que pensar em todo o espaço. A gente tem que pensar desde o início, de onde foi extraído a matéria-prima e para onde ela vai ser descartada, como ela foi produzida, quem produziu esse material. Tudo isso é a gente ser responsável pelo produto, é a gente ser sustentável também. Pode passar. Pronto, a gente vai pensar em quais situações a gente pode ser ou não sustentável. Eu acho que, primeiro de tudo, a forma mais sustentável, não, perdão, em quais situações a gente pode ser responsável com o meio ambiente. Eu acho que a forma mais viva da gente ser responsável com o meio ambiente e a mais conhecida é a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É a separação de resíduos do lixo que é gerado em casa, em ambiente de trabalho, na rua, numa festa. Tudo isso é a gente separar o resíduo e destinar de forma correta. E, sendo assim, a gente consegue gerar empregos, a gente consegue reutilizar o material de forma de confecções de outros materiais na reciclagem e também a utilização desses materiais como uma base sem utilizar uma extração de matéria-prima novamente. Então, o material ele é descartado, o vidro mesmo. A gente tira como exemplo o vidro. O vidro é um material 100% reciclável. Quando ele é 100% reciclável, então ele precisa chegar até o local que precisa ser reciclado, né? Então, uma fábrica de envasamento de refrigerante de vidro. Então, a fábrica ela vai recolher esse material de vidro, ela vai transformar ele num pó, e nesse pó ele vai transformar novamente em outro vidro. Ou seja, o ciclo do vidro ele é infinito. Então, ele está sempre lá sendo usado e reutilizado. Mas se ele for descartado de forma correta. Se a gente pegar uma garrafa de vidro, Deus me livre, mas se a gente pegar uma garrafa de vidro e jogar no mar, a garrafa vai estar lá presa. Quem for encontrar um dia pode se cortar. Os animais que consumirem, por achar que é um alimento, vão poder morrer até, e entre outros fatos, né? Então, assim, o descarte correto desses resíduos é muito importante. Então, é uma forma sustentável da gente poder poder preservar o meio ambiente, né? Também temos o descarte correto do óleo de cozinha. Eu creio que todo mundo já deva saber que o óleo de cozinha é altamente contaminante para a fauna e flora aquática e existe um dado que estuda que a cada litro de óleo descartado incorretamente, 25 mil litros de água são contaminadas. Então, a gente para reparar naquela garrafinha de óleo que a gente tem em casa, que a gente consome, utiliza e depois e joga na pia. Um exemplo. Essa água ela vai para o esgoto, do esgoto, se não tiver um tratamento daquele efluente, ela vai parar em rio, vai parar em mar, então vai contaminar a fauna e a flora daquele ambiente. Então, a forma correta da gente descartar esse material é armazená-lo e deixar reservado até ter uma boa quantidade e levar para um ponto de coleta de óleo de cozinha. Depois que é coletado esse óleo de cozinha, existem empresas e existem também pessoas que produzem sabão a partir do óleo de cozinha. Minha mãe mesmo, já fazem mais de 10 anos que minha mãe ela produz o óleo de cozinha, não, perdão, produz o sabão ecológico. Então, há mais de 10 anos a gente não compra sabão. Ai. Já sei para onde eu vou mandar os litros que eu tenho aqui de óleo. Perfeito, pode mandar. Então, assim, minha mãe já há 10 anos tem esse cuidado. Ela não é muito ligada na área do meio ambiente, vou ser bem sincera, ela não faz a coleta seletiva em casa, ela não faz a coleta seletiva no ambiente de trabalho dela, mas esse impacto ela não gera. Esse impacto de poluição aos meios aquáticos pelo óleo da cozinha. Ela tem esse cuidado, porque também não é só... O interesse dela não é só cuidar do meio ambiente, é também que entope ralos, tudo. Acho que saiu a tela. Foi eu que acabei tirando para colocar a gente aqui, porque também tende a
da falta de conhecimento do meio ambiente, provavelmente da época de que ela teve um tipo de ensinamento social, Uma consciência educacional, diferente, né, velho? exatamente. Então, naquela época, acredito na época que ela era criança, adolescente, não tinha nenhum tipo de ensinamento sobre isso. Então, mas é uma coisa que, vamos dizer que naturalmente ela faz, então naturalmente ela já está ajudando os mares, que eu acho que é um dos casos mais preocupantes Sim. de destruição ambiental que existe, e é uma coisa que acho que a gente tem que começar a mudar, e isso que estamos fazendo é um início para isso, né? É uma luta que não só nós estamos fazendo, estamos começando aqui, eu acho que você deve trabalhar na própria prefeitura aqui da cidade, que existe coleta seletiva, que é uma coisa massa também, e, pô, é isso. Ia E, falar algo, querendo ou Daniel? não, vai falar Pode alguma coisa? concluir. Não, tranquilo. Então, assim, é uma coisa que, como você falou, estou vivenciando na prefeitura esse descarte correto de resíduos. Essa forma da gente parar um tempinho em casa e ver, não, esse plástico aqui ele é reciclável. Esse Tetra Pak também é reciclável. Tetra Pak é aquela embalagem de caixa de leite, de achocolatado, que ela tem várias camadas. O papelão também é reciclável. O óleo de cozinha ele pode ser uma fonte de renda para muita gente. Muita gente. Então, sabão é caro, gente. Sabão é uma coisa que a gente usa diariamente para lavar roupa, para lavar a casa, para lavar prato. E eu digo por experiência. O sabão oriundo do óleo de cozinha utilizado é perfeito. Assim, ele é muito melhor do que o que a gente compra industrializado e ele não agride o meio ambiente. Então, a gente tem que sempre pensar em escolhas sustentáveis. E é justamente o próximo ponto que eu queria falar sobre o consumo consciente. É a gente começar a consumir coisas que tenham um histórico sustentável, que tenham um histórico que ajude o meio ambiente, ou que pelo menos tenha um propósito de não denegrir o meio ambiente, né? A gente tira como exemplo as lâmpadas LED. Lâmpadas LED são materiais, lâmpadas que não consomem muita energia. Então, ela já tem um ciclo. Se ela não consome muita energia, a gente não precisa do uso das hidrelétricas assim mais avançado, né, para produzir mais energia. Então, a gente tem aquele ciclo, aquela volta de início, meio e fim, depois volta novamente. Vamos lá, o uso da água. Em casa, se a gente parar para consumir, parar para ver, a gente usa muita água. É água para tomar banho, é água para escovar os dentes, é água para lavar roupa, lavar casa, lavar prato, é água para consumir até, né? Que a gente bebe água e cozinha alimentos com a água. Então, a gente tem que pensar formas de utilizar menos, gastar menos. O banho da gente, tem gente que toma banho, sei lá, 20 minutos com o chuveiro ligado. O que é 20 minutos com o chuveiro ligado? Pode falar. Tem um relato sobre isso aí. Não é sempre que eu consigo fazer, mas de uns tempos para cá eu tenho tentado. Sempre fica um balde no banheiro. Eu tenho tentado, quando eu vou tomar banho, eu arrasto o balde para perto de mim. Eu tô tomando banho, quando eu vou me enxaguar, o banho fechando a torneira e tal. Quando eu vou me Importante. enxaguar, eu tento escoar para dentro do balde para juntar essa água para, tipo, sei lá, usar num vaso. Nem sempre a gente consegue. Também, às vezes, o cara tá numa correria, no estresse, Não mas lembra, eu né? tento fazer isso porque é uma besteirinha, né? É uma besteirinha, mas, tipo, escoa pra dentro do balde ali, não dói, velho. Não Não dói. dói, realmente. E é uma besteirinha se for pensar no individual, né? Uma besteirinha se for pensar em É, você. Se for é. pensar na população de uma cidade fazer isso, que economia de água a gente pode trazer, tá ligado? Não, e, assim, existem épocas de secas, né? Então, existem épocas que existem o racionamento de água. E eu acho que o fato que me fez mais economizar água foram nesses momentos. O que Daniele falou, eu já fiz. E atualmente faço quando tem o racionamento de água. A gente tem que realmente parar e juntar esse pouco de água que a gente tem para poder reutilizar. Então, a água da máquina de lavar, a última água.
Caramba, é muita água. Muita água, muita água, muita água mesmo. Então, essa água, ela pode dar descarga em banheiro, ela pode lavar a calçada. Porque, assim, o uso de lavar a calçada já é uma coisa meio incorreta, né? Dá uma varridinha, dá uma limpadinha, mas lavar a calçada com água limpa é uma coisa, assim, que dói e parte o coração. Dói no coração, dói. Dói no coração. E quando eu vejo alguém com uma mangueira assim, me parte o coração, não tem jeito. Então, o uso do resto da água da máquina de lavar, esse reuso, né, é muito importante, porque é uma água, essa última água, é uma água limpa. Ela só enxagou aquela roupa, às vezes tem até uma segunda lavagem, né, um segundo enxágue, e nesse segundo enxágue, a água vem limpa, limpa, limpa. É Então, verdade, tem não máquinas dá que para se a gente consumir, né, inchar. mas tá Não, mas limpa. mesmo assim, é uma máquina, se a gente for pensar uma máquina básica de 10 quilos, o consumo de água dela por encher e esvaziar é de 90 a 130 quilos, 130 litros. Exatamente. Então, imagina, uma Exatamente. lavagem normalmente tem um processo de lavagem, vamos botar uma média disso, 100 quilos. 100 quilos, eu estou querendo falar 100 100 quilos. litros. 100 litros de água, teve aquela água toda ensaboada, que com certeza já serve para lavar uma calçada, por exemplo, saiu com sabão de roupa, velho. Você vai lá e Pois já é. sabe, poderia usar essa água para lavar uma calçada. Se Ei, for um outro Jeff, enxágue, vai economizar o sabão, inclusive. isso, e já vai E o a enxágue, calçada vai ficar cheirosa. isso, e o Exato. enxágue, Daniel, aí tem o enxágue, mais 100 litros, 200 litros. Se tiver um duplo enxágue, 300 litros de água para lavar. É muita água, velho. Aí, mais uma vez, se a gente para e faz essa reflexão de tipo, isso a gente está falando de uma única lavagem, vamos pensar, vamos padronizar para ser 100 litros de água e uma lavagem com enxágue só. 200 litros de água por lavagem se estiver usando uma máquina de 10 quilos. Vamos imaginar que 10% da população paudalense, que são 6 mil pessoas, 6 mil a 7 mil pessoas, É, É, entre 10%. 60. eu ia dizer 60. Mas é 10%. É, Economizasse isso. Quantos litros de água por lavagem a gente iria economizar se eles reutilizassem essa água para quem lavar a calçada, para dar uma descarga, ou sei lá. Eu sei que tudo isso influencia financeiramente, né? Porque se você quisesse reutilizar isso mesmo, por exemplo, imagina que tivesse que ter uma nova encanação para reutilizar toda essa água num vaso sanitário, por exemplo. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a tentar fazer nos nossos novos projetos, trazer para as novas sim, construções. Para quem estiver pensando em reforma, é uma possibilidade de fazer isso, eu acho que é bem importante. sim. Inclusive, eu tenho uma dúvida, já que a gente está falando de água. Por que molesta dos cachorros? É, em toda a casa, a mesma água do chuveiro, a água das pias, vai para o mesmo lugar que vai o vaso. Por que diabo vai para o mesmo lugar? O que falta para separar essa zorra e aproveitar o que pode ser aproveitado? Falta justamente o que o Jeff estava falando, falta investimento. Então, assim, sempre foi muito mais fácil, pelo menos assim, a vivência que eu tenho 23 anos, vou fazer, mas 23 anos, então sou muito nova. As construções que vieram a ter de muito tempo atrás, era muito mais fácil. Ou você tinha um cano que ligasse a água do chuveiro e a água da pia para a rua, que é muito errado, ou você tinha encanação diretamente para a fossa. Então, é água limpa, é água que dá para ser tratada. É água, se a gente tiver um tratamento de efluentes em casa, a gente consegue tratar e consegue reutilizar para banho de novo, consegue reutilizar para irrigar plantas. Todo mundo tem uma plantinha em casa, né? Lavar calçada também. Tudo isso é questão de investimento. Então, aqui em casa mesmo, minha mãe não investiu em ter um reservatório para a gente reutilizar essa água. Mas eu já penso que na minha futura casa eu vou ter, do mesmo jeito que vou ter um sistema para poder captar água da chuva. Que, gente, essa chuva que teve aqui, eu conseguiria captar uma caixa de 20 mil litros. Desde ontem chovendo sem parar. Então eu tinha água para muitos e muitos meses. Que também não consome tanto assim, né? Então, é questão de investimento, é falta de conhecimento, mas tudo isso a gente tem que levar em consideração que eles não tinham essas informações antigamente. Até a gente mais velha em si, agora estudando, tendo acesso às redes, às mídias sociais,
a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais acesso a essas informações. Eu acho que eu sanei a tua dúvida, Daniel. Eu ainda iria pontuar, Deni, que, porra, querendo ou não, a gente vive num lugar que a galera é tradicional. Quem está construindo hoje, quem está fazendo um projeto de construção de alguma coisa, é um cara que construía 30 anos atrás, velho. A empresa que está ali construindo é a mesma empresa que construiu diversas estruturas há não sei quanto tempo atrás. Então, essa galera que está lá em cima, que tem sua empresa de construção de casa, de imóveis, de prédios e apartamentos, são a mesma. Dificilmente uma galera vai começar agora, iniciar agora no ramo e vai conseguir chegar lá. Essa galera segue uma estrutura de formato de construção antiga, não atualiza. Não estou generalizando, dizendo que é todo mundo, mas eu acho que a grande maioria faz isso. E quando não faz isso por falta de conhecimento, faz isso de uma forma negligenciosa mesmo. Ela fecha os olhos e faz, e sabe que aquilo vai agredir o meio ambiente, mas não se importa. Infelizmente. E também essa questão, você pontuou uma coisa muito importante, essa questão de construções. Existem construções sustentáveis, de até o uso de materiais para não serem descartados, de matéria-prima e tudo mais, até a projetos ligados ao meio ambiente. Essa parte mesmo de captação de água. Eu já vi um projeto muito massa, lá do Rio Grande do Sul, que eles criaram um telhado para... Eu acho que é Casa de Apoio o nome da construção. Eles criaram um telhado e nesse telhado compraram como se fosse uma bombona, que ela capta 1 metro cúbico daquele espaço primeiro e deixa reservado, e a partir disso vai para uma caixa d'água o restante da água que eles captarem. Então, a obra ela não precisa comprar um caminhão-pipa, não precisa ter um poço ali para poder utilizar aquela água. A obra simplesmente utilizou a água da chuva, que foi oriunda de um ou 2 dias. Claro que não vai ser 100%, né? Porque se está chovendo, não tem como ter uma obra. Exatamente. Mas consegue economizar a água a partir da chuva, né? Consegue economizar e consegue economizar muito. Então, assim, financeiramente viável e ecologicamente sustentável, né? Isso é perfeito. São construções pensadas, são construções que estão abertas a conhecer, porque às vezes existem profissionais que que não conhecem, que não têm essas informações. Mas aquele profissional que está lá, exemplo, engenheiro não tem informação, mas o arquiteto que chegou para auxiliar ele tem informação que pode fazer isso, pode fazer aquilo para poder ser sustentável na obra. Se ele tiver aberto a receber críticas construtivas, claro que ele vai se abrir para poder fazer uma obra sustentável. Aquilo ali vai ser economicamente viável para ele. Ele vai economizar. Aí sim, enfim, o próximo ponto eu acho que é justamente o que a gente estava falando, mais ou menos, né? A certificação ambiental. Não sei se vocês conhecem o que é certificação ambiental, mas é um certificado que ele dá garantia ao consumidor que aquele produto ele teve uma história sustentável até ser criado e ele poderá ter um rumo, não é sustentável a palavra, mas um rumo... Ele consegue a palavra ser... foge da mente. Para tentar entender, quando tu fala, ele foi sustentável até a criação, mas caso haja um descarte, ele consegue ser reaproveitado, é tipo isso? Exato. Foi isso que fugiu da minha mente, foi exatamente isso. Obrigada, Jeff. Nada. Então, assim, a certificação ambiental, vamos tirar de exemplo o selo de menos energia. O selo de menos energia é um produto que a gente vê esse selinho vermelho com um emblema preto e amarelo. Vocês estão vendo? Estou sim. Pronto. Esse aqui. Esse emblema a gente vê na maioria dos eletrodomésticos. Então, a gente vai estar lá, ele vai estar lá certificando que aquele produto ali ele consome menos energia. Aquele produto ali ele é responsável em consumir menos energia, ou seja, ele não vai precisar que as usinas hidrelétricas precisam de mais águas, precisam de mais força, mais trabalho para poder fornecer mais energia, porque ele está consumindo menos. É basicamente essa a lógica da certificação ambiental. Esse FSC, que é o do cantinho esquerdo, lá embaixo, no final. É uma certificação de árvores. Então, o corte da árvore foi sustentável, a produção foi sustentável
Então, são certificações que se a gente for consumir um produto, for consumir Pronto, comprar um caderno, como eu estava falando antes. Quando a gente for comprar um caderno, atrás do caderno vai ter esse selo, se ele for um produto com a certificação ambiental. Do mesmo jeito que se a gente comprar sei lá, uma palma de banana no supermercado caro. Lá vai ter a certificação ambiental que o produto é ou não orgânico. E um produto orgânico é um produto que não tem uso de agrotóxicos, que é poluente ao meio ambiente. Ela tem uma história de uso menor de água na sua produção. Então, ela tem um cuidado com o meio ambiente. E quando a gente fala assim, cuidado com o meio ambiente, acho que a coisa que mais nos parte o coração é o uso das sacolas plásticas. Gente, sacola plástica, ela tá em todos os cantos. Todos os cantos. Então, se a gente quer comprar um biscoito, ele vai lhe dar uma sacola plástica. E o biscoito é feito de... Feito não. A embalagem do biscoito é feito de plástico também. Então, assim, quase tudo que a gente pegar, a gente vai estar ou tá envolvido em um plástico, ou a gente vai comprar e receber dentro de uma sacola plástica. São coisas que... São coisas não. Esse material plástico, ele polui o meio ambiente, tem um índice baixíssimo de degradação. Então, a gente pode deixar aí, 100 mil anos, 200 mil anos, ele não vai se degradar. Não vai. E ele vai poluir o solo, ele vai se transformar em microplásticos, que atualmente é o que polui muito o solo e a fauna não. Polui a fauna aquática. Então, os peixes consomem aquele plástico. Eu acho que vocês já até viram vídeos na internet que mostram pessoas abrindo peixe lá, só plástico. Plástico de diferentes tamanhos, de tampas de garrafa, até pedacinhos que a gente não consegue ver se a gente não aproximar tão perto, ou só até olhar em microscópio. Então, é muito importante a gente evitar o uso disso, porque o plástico ele não tem um índice alto de degradação. É baixíssimo. A poluição ela é basicamente constante. Então, a gente está ali gerando plástico e não vai se degradar. Geralmente, elas se perdem pelo tempo, voando, se o descarte for incorreto, claro, voando por aí, entrando em contato com o solo, se perdendo mesmo. Então, a gente trocar a sacola plástica pela uma eco bag é uma coisa muito importante. Meus colegas de trabalho já me conhecem, sabem que eu só ando com um copinho de borrachinha, um copinho dobrável. Parece aqueles copinhos de criança que a gente tinha quando era pequenininho. Eu só ando com ele para todo canto. Se eu for sair, se eu for trabalhar, se eu for andar, bater perna mesmo, eu tô com o meu copinho. Porque no momento que eu preciso tomar uma água, tomar alguma coisa que eu vá utilizar um copo plástico, eu tô lá com o meu copinho. Do mesmo jeito que eu ando com a minha eco bag, que foi uma coisa que há 2 anos eu mudei na minha vida. Claro que às vezes acontece de não estar com ela e eu precisar comprar alguma coisa e utilizar o plástico, né? Mas geralmente eu ando com a minha eco bag. Quando eu vou fazer feira mesmo, eu utilizo sacolas retornáveis que eu já tenho há anos, caixas de papelão de dentro do supermercado mesmo, que vão ser reutilizadas depois. Tudo isso para evitar o uso de plástico. Existem locais que já existem leis que proíbem a utilização de sacolas plásticas em supermercados, só que, querendo ou não, a gente é uma cidade pequena, né? Eu creio que uma lei atingir isso, a população que é um pouco mais leiga, não vai ter tanto apoio. Eu acho que vai ter mais briga mesmo. O pessoal vai dizer, não, tem que fornecer, a gente já paga caro no produto, tem que fornecer uma sacola. Mas na verdade não é isso, né? Eu lembro que antigamente minha mãe e minha avó, quando iam pra feira, iam com um carrinho, parecia uma esteira de metal, e Sim. voltava com uma feira ali dentro dele. Quando não era isso, tinha uma galera que às vezes ficava na frente do mercado com carro de mão e levava. Agora é sacola para todo lado mesmo, e o mercado às vezes leva. É bizarro mesmo. Me diz uma coisa. O papel, aí no caso, haveria alguma diferença, alguma diminuição se fosse papel, ou seria pior?
Porque o papel dá para reciclar, né? Pelo menos o papel dá para reciclar de um jeito mais fácil. Eu imagino que seja mais fácil reciclar o papel. Não seria um Então, caso de para um momento de transição. Não como solução, mas tipo como transição. Deixa o plástico e bota papel e aos pouquinhos vai vendo. Não seria uma solução ou eu estou viajando? então, se a gente parar para pensar, a maneira mais viável é a gente pular para o papel, né? Sair do plástico e pular para o papel. Que na maioria, até no exterior mesmo, acho que a maioria das compras são fornecidas em sacolas de papel. Só que a gente volta para o ponto que eu tinha falado. E o consumo consciente? E a gente gerar menos lixo? A gente reutilizar as coisas? A parte da coleta seletiva. A gente não está reutilizando, está pegando aquele material e deixando de usar matéria-prima? Então, assim, eu creio, na minha visão, pode ser a opinião de várias pessoas também, mas na minha visão, a parte mais interessante é a gente utilizar a ecobag. Porque a ecobag vai durar anos e anos e anos. Eu tenho aqui alguns que durou mais de 2 anos. Outros se rasgaram e eu pude costurar de novo e utilizar. Então, assim, eu não vou estar utilizando sacolas de papel novas, que teve um fruto de trabalho durante alguns meses ou semanas e teve uma logística de caminhões levar até o local, de pessoas trabalhando, de matéria-prima, de tudo. Então, assim, é sempre interessante a gente utilizar coisas que são recicláveis. Recicláveis não, reutilizáveis. Porque reciclável o papel mas a reutilização é sempre importante, porque a gente vai deixar de gerar materiais a partir de recursos naturais. Eu pensei nisso porque eu fiquei pensando se seria tão difícil ou tão fácil porque para todo mundo usar ecobag, a educação, isso para entrar na cabeça da galera, eu imagino que é muito mais difícil do que os estabelecimentos trocarem plástico por papel. Eu não sou conhecedor, não sou de dentro, e aqui, por isso que a gente está contigo aqui para resolver os detalhes dessas questões. Eu imagino que como uma transição até chegar em todo mundo utilizar ecobag, eu pensei nisso, né? Que, sei lá, de repente sai dessa coisa de plástico e usa papel, e enquanto isso vai enchendo a cabeça da galera, ecobag, 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 de repente uma hora tá todo mundo de ecobag e nem papel nem plástico. Eu acho Só que... viajei nisso. Pode falar, Pode falar. tipo assim, o uso do papel com certeza teria um impacto muito menor no meio ambiente, né? Continuaria Sim, eu usando concordo também. recurso natural, teria menos impacto no meio ambiente, de estar matando os animais no mar, de estar matando a gente, provavelmente. Porque se o animal consome microplásticos e a gente Isso. consome, falando do animal marinho, né? Não sei se o animal terrestre também consome, bem provável, mas se o animal marinho consome microplásticos e a gente consome peixes, consome camarões e outras coisas, muito provável que a gente esteja... É muito provável não, né? É certeza É que a gente muito está provável, consumindo... não. A gente É certeza que provavelmente a gente está também consome consumindo plásticos. microplásticos. É isso. Mas Então, assim, eu acho massa, Denise. É uma possibilidade de ter uma transição aí e trocar o plástico por papel. Eu acho que é uma coisa que, se acontecesse, ou se pudesse acontecer, seria massa. é uma possibilidade, é uma ideia muito boa utilizar o papel, mas a gente vê até, não querer que vocês frequentem em atacadões. Tem uma rede de atacadão daqui eu creio que é de Pernambuco, mas não sei se é do Brasil inteiro, que no caso é a rede Atacadão mesmo. Essa rede ela saiu do uso de distribuição de sacolas plásticas para banir. Simplesmente a gente não distribui, a gente vende e doa parte do valor para, eu creio que uma instituição de câncer, uma coisa assim. Então ela saiu do que era óbvio, poluição por sacolas, e foi para uma coisa muito massa, que é banir. Então, todo consumidor que for comprar lá, ele precisa levar sua ecobag ou ele precisa catar as caixas de papelões dentro do supermercado. Então, assim, é um choque de realidade. Tratamento de choque, literalmente. É um tratamento de choque, é um choque de realidade. Mas para alguns locais é bom fazer isso. Para uma rede grande é ótimo. Mas um comércio pequeno, a ideia de DNR é interessante.
Porque o comércio pequeno, ele vai ter que vender a sacola. E vender custa. Custa para o consumidor. O consumidor vai ter que comprar para poder levar o seu material. E aquilo faz com que ele saia daquele estabelecimento e vá comprar em outro, infelizmente. A gente Tu me tem isso. lembrou uma coisa que rolava, que eu lembro da minha adolescência, da infância, quando a gente ia na padaria comprar pão, Lembrei. tinha essa coisa aí tipo, se você levava a sua sacolinha de casa, e normalmente era uma, sei lá, sacola de pano que a gente tem, De pano, a gente sim. levava dois pães a mais, três pães a mais, então é outro recursozinho aí para o cara ter a sacolinha dele lá e sempre levar para trazer mais pão. Hoje não rola mais isso, né? Hoje em dia, com o valor do pão, Não, Hoje seria em bom dia, dar um pão a tu mais, se tem você que levar vender sua a alma, sacola, tu tem que seria vender a já alma para levar um pão para casa. mas seria interessante voltar com essa ideia, né? Voltar com. Agora, mas a maioria dos estabelecimentos que vendem pão, padarias, né? Eles utilizam sacolas de papel. Maioria, tô dizendo todos. Os pequenos ainda não se adequaram, não. Mas tu me fez lembrar uma coisa assim, que era fato. A gente acordava de manhã, mas não, ele vai comprar pão. Leva a sacola porque ganha 2 pães a mais. Aí eu, vamos, agora. Então, se isso voltasse, já uma forma de mudar o pensamento da pessoa. Não, se eu levar, eu ganho 2 pães. Então, vou deixar de utilizar a sacola plástica para poder levar a minha sacolinha. Então, assim, é importante a gente ter esse pensamento do consumo consciente, né? É a gente pensar desde que a gente saiu de casa para ir comprar, fazer feira, até a gente chegar em casa e fazer o descarte correto. Aí, voltando lá para as partes responsáveis, das situações responsáveis que a gente tem com o meio ambiente, uma extremamente importante, utilizações de transporte coletivo. Gente, se a gente usa transporte coletivo, a gente está sendo extremamente responsável com o meio ambiente. A gente sabe que existem situações que nem sempre o transporte coletivo ele está adequado ao meio ambiente, ele está com aquela certificação ambiental, né? Então, mas assim, vamos parar para pensar. Se todo mundo tivesse um carro e todo mundo às 8 horas da manhã resolvesse sair de casa para trabalhar, trânsito, Fim do mundo. fumaça. Fim do mundo. Pois é. Então, assim, a poluição atmosférica é muito grande. E essa poluição atmosférica, ela também vai para a gente, ela cai para a nossa saúde. A poluição do ar, ela cai para a nossa saúde. Então, a gente vai ter essa contaminação por poluentes oriundos de automóveis. As soluções que a gente tem é, como eu disse, utilização de transporte coletivo, bike, é skate, patins, sei lá, tem muita coisa, gente. Até ir a pé. Tem gente que trabalha bem próximo, 15 minutos andando. Eu gosto de caminhar. E 15 minutos andando, para mim, não é um problema. Por que não caminhar 15 minutos para ir trabalhar do que ter que sair de casa com um carro? Para andar 5 minutos com um carro. Você está gastando combustível, você está poluindo o meio ambiente, você está até atrapalhando outras pessoas que estão indo trabalhar e deixando aquele trânsito caótico por coisas que você poderia trocar para até ser mais saudável, né? E eu acho que a outra solução que a gente tem para não poluir tanto em questões de automóveis é a gente dar carona. Pô, tu tem um carro, teu vizinho trabalha do lado do teu trabalho. A tua colega de infância, ela trabalha a uma rua do teu trabalho. Por que não oferecer uma carona? Por que não a gente tentar fazer com que menos carros saiam na rua, fazer com que até dê conforto para uma pessoa próxima, né? Porque aquela pessoa poderia estar utilizando um transporte público, que é massa. Você está evitando poluentes. Mas se você precisa sair de casa, de carro, e pode dar carona a outras pessoas, forneça essa ajuda. Você vai estar ajudando o meio ambiente com isso também. Porque se aquela pessoa vai sair de carro, você vai sair de carro, as duas trabalham do mesmo lado. Não tem necessidade. Reveza, um dia vai outro.
Às vezes é chato, a gente não quer muito interagir com outras pessoas. Tem dias que a gente tá assim, mas é interessante a gente fazer fazer não, criar essa rede de apoio, né? Eu acho que às Vocês tinham alguma vezes, dúvida? eu acho que às vezes também não é nem tanto isso, né? Eu vejo muitos com alguns amigos meus, colegas também, né? Não vou dizer alguns não, são poucos amigos meus, na verdade, mas alguns colegas que eles ou quase sempre não dão carona porque eles acham que estão perdendo, já que eles gastam R$ 40 de gasolina para ir ali no Recife e voltar, eles vão e voltam todo dia. Se for para levar alguém com eles, essa pessoa tem que dar 10 conto, tem que dar 12 conto, 7 conto, 5 conto. Se ele der essa carona, ele está sendo um otário, ele está sendo um bestão, sabe? Ele não pensa no impacto positivo que isso pode causar, sendo, sei lá, que tipo de coisa seria, mas eu acho que também é uma outra parte educacional que precisa ser mudada, sabe? Quando você ajuda isso, é como você falou, você está gerando uma qualidade para o meio ambiente, está poluindo menos, está dando possibilidades de conforto a mais para as outras pessoas. E pensando no cenário pandêmico que a gente ainda se encontra, que estamos saindo nele aí, mas seria trazer mais segurança para aquela pessoa que você conhece de estar indo e voltando para o trabalho. Seria uma coisa de vários pontos positivos, sabe? Querendo ou não, a gente acaba batendo na tecla da empatia, né? A gente está sendo Sim, empático em fornecer uma carona. Que, inclusive, um dia você me forneceu uma carona. Isso, para mim, isso. também foi incrível. Foi ótimo. Porque, assim, foi até um primeiro contato que eu tive contigo, que a gente Foi se nosso primeiro conheceu e tudo contato. mais. E isso é muito interessante, porque, vê, eu criei um vínculo, eu criei um conhecimento com uma pessoa que, assim, eu não tinha ciência, eu não sabia que você morava em Paudalho, não sabia que você era amigo do meu colega de trabalho, então a gente teve um primeiro contato. Então, a parte da carona é muito importante. E se você não precisa ir de carro, porque às vezes existe necessidade, estou Sim, atrasado, preciso levar muita coisa para o trabalho, sei lá, eu vou voltar com algumas pessoas para casa, então preciso estar de carro. Existe necessidade. Não estou dizendo que é para todo mundo banir o uso de carro ou moto. Não, existem necessidades. Mas são a partir dessas situações que a gente tem que pensar e repensar no que fazer. Eu aqui onde eu moro mesmo, se eu fosse parar para fazer tudo, eu teria que fazer de moto. No sol quente, é distante, não sei o quê, moto. Não, moto, não. Aí eu tenho uma bicicleta, faço tudo de bicicleta ou a pé. Tá ótimo. Não estou poluindo o meio ambiente, não estou degradando o meio ambiente, não estou poluindo o ar. Então, assim, são escolhas. E como vocês falaram, são tudo questão de conhecimento, de acesso à informação. Tem muita gente que acha que andar de carro não vai poluir o meio ambiente, não. É tudo questão de acesso à informação. Então, também, fora todos esses que eu falei para vocês, eu puxei também para a parte do uso da água. Não, pode voltar. Pode voltar. Do uso da água. Eu não coloquei nenhuma imagem aí, mas assim, é fácil visualizar. A gente comentou sobre o tratamento de efluentes. Tratamento não, a disposição de efluentes nas nossas residências, né? Que, como o Daniele falou, vai tudo para a fossa. Se existissem formas da gente pegar esse material e tratar ele com fossas ecológicas, com tratamento de resíduos por, enfim, tratamentos. Se a gente pudesse tratar essa água, a gente pudesse reutilizar essa água, a gente estaria deixando meio que de usar 50% da água que a gente usa dentro de casa. Porque, claro, tem um consumo, tem uso para comida, né, para banho, mas, como o Daniele falou, lavar calçada usa muita água. E a gente reutilizar da máquina de lavar, ótimo. Se a gente reutilizar do banho, ótimo também. Então, assim, são pontos que a gente vai estar sendo responsável com o meio ambiente, são pontos que a gente vai estar sendo, que a gente vai pensar em ser sustentável. É saber de onde a gente comprou, como eu falei do consumo consciente, de onde a gente comprou, na certificação ambiental também, até o destino final, que no caso é a coleta seletiva. A gente sabe que na coleta seletiva ele vai ter um destino. Ele vai para um lugar que vai ser ou reutilizado, ou ele vai ser, como é que chama? Ele vai ser customizado,
o pessoal de cooperativas mesmo, artesãos, eles vão reutilizar aquele material. Então, assim, é extremamente importante a gente seguir pelo menos esses passos, que são os mais críticos, digamos assim. Pode passar. Pronto, aí a gente chega na parte de consequências. Porque, assim, eu falei das responsabilidades, mas eu citei as consequências que tem se a gente não fizer esse passo a passo, digamos assim. De acordo com o prognóstico da UICN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, em um século teremos acabado com 60% da nossa fauna em perigo de extinção. Diga aí, nossa fauna, em perigo de 100% de extinção. E 99,9% estará gravemente ameaçado, ou seja, quase tudo ameaçado em extinção. E 67% acabou. A gente não tem mais. Então, são animais, plantas medicinais até, porque existem tribos, existem pessoas até com conhecimentos antigos que não utilizam da medicina atual, utilizam de plantas medicinais, têm um conhecimento e eu acho massa. Então, a gente poluir a ponto de degradar e extinguir essa fauna e essa flora é terrível, gente, terrível. Então, vamos pensar aqui. A má gestão de resíduos sólidos, ela inclui a poluição visual, poluição do solo, poluição do ar e do lençol freático. Tudo isso eu falei na parte de responsabilidades com o meio ambiente. Falei. Tudo isso eu falei. Então, a coleta seletiva... rapidinho aqui. Ui. A coleta seletiva, ela entra na parte de poluição visual, poluição do solo, poluição do lençol freático. Então, um item só que eu falei, que se a gente for responsável, ela polui isso tudo. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com o meio ambiente. Aí a gente passa para a poluição hídrica. Aí a poluição hídrica, ela contamina a fauna e a flora aquática. Lençóis freáticos não, tratamento de efluentes. No tratamento de efluentes, a gente bane, bem dizer, 70% dessa contaminação. O descarte incorreto do óleo de cozinha. Lembrando que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Então, assim, com esse descarte correto, a gente deixa de poluir a fauna e a flora aquática. Aí o próximo ponto, contaminação e degradação do solo por minério e agropecuária. Sou técnica em agropecuária e eu tive a experiência de vivenciar que a agropecuária é um dos setores que mais consomem e poluem o meio ambiente. Demais. A água para, sei lá, produzir 1 quilo de carne, produzir não, né? Chegar na mesa da gente, 1 quilo de carne é absurda. Do mesmo jeito que um plantio sem uma certificação ambiental, sem um cuidado de um selo orgânico, sem um cuidado do meio ambiente em si, a gente vai ter a contaminação do solo e do produto por agrotóxicos. E vai ter um uso exacerbado de água. É muita água para produzir alimento e muita água para poder a pecuária chegar no nosso prato. O frango, a carne, o peixe, tudo isso utiliza muita água na sua produção. Pode passar. Pronto, aí eu cheguei naquela parte muito importante. Se a gente falou de tudo em questão de preservar, em questão de poluir, o que é responsabilidade ambiental, o que é meio ambiente, mas a parte mais importante são as leis criadas para poder proteger o nosso meio ambiente. São as leis que ela segue dando sanções penais e administrativas para o cidadão, para a empresa, para os órgãos públicos. São essas leis. Eu vou citar quais são as leis e algumas eu vou falar assim por cima o que são elas, porque nem todo mundo conhece, né? A gente tem primeiro a Política Nacional de Meio Ambiente, de número 6.938, de 81, que ela consiste em preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, todo o produto que ele é
servido, que é seguido da Política Nacional do Meio Ambiente, ele tem essa certificação que ele está dentro da lei. A gente tem a Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 98. Ela dá as devidas sanções penais e administrativas, como eu disse, para práticas que lesem o meio ambiente. Então, existem existem crimes ambientais que precisam de sanções administrativas, que precisam de pagamento de taxa de multa, precisam de, sei lá, até uma prisão em si, né? Então, existem pessoas que, infelizmente, degradam o meio ambiente, e se houver uma fiscalização correta e houver um processo penal correto, aquela pessoa vai pagar pelo aquele crime. Só que a gente para e pensa, vai pagar pelo crime, porém, a gente vai ter esse retorno ambiental. Uma pessoa que poluiu uma área de, sei lá, 50 mil hectares. É muita coisa. Ela poluiu aquilo ali. Quanto tempo aquela área vai se reerguer novamente? Uma queimada, uma poluição do solo por algum agrotóxico que foi utilizado incorreto. Então, assim, essas leis, elas são criadas para nos ajudar futuramente. Sem elas, a gente pode ver um mundo sem natureza. E um mundo sem natureza quer dizer um mundo sem a gente também, né? E a próxima lei que eu vou falar para vocês é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a lei mais conhecida, a lei mais atuante, digamos assim. É a lei de 12.365 de 2010. Ela é exatamente o que eu tinha dito anteriormente. É uma lei que vai proteger não, vai criar, como é que eu posso dizer? Ela vai estabelecer instrumentos e diretrizes para uma preservação do meio coletivo em ambientes de trabalho, em órgãos públicos, na sua cidadania em si, né? Então, ela vai abranger toda a coleta seletiva, vai abranger todo o histórico de resíduos do local onde a pessoa trabalha e onde a pessoa vive também. Aí a gente tem a Lei de Recursos Hídricos, 9.433 de 97. Essa lei, ela foi criada justamente para a gente parar e pensar. A água é um recurso finito, ela não é infinito, é um recurso finito. Só que ela só se torna finito quando a gente para de cuidar. Então, a gente preservando nascentes, preservando matas ciliares. Matas ciliares são aquelas matas que protegem ao longo dos rios, para quem não tem tanta informação sobre esse assunto. Então, se a gente proteger os nossos mananciais, os nossos rios, nossos mares, nossas nascentes, nossos olhos d'água, a gente está dentro dessa lei de recursos hídricos. Então, ela vai desde a parte do consumo humano para produção de energia, a tratamento de efluentes, a tudo isso. Ela prevê leis, ela é uma lei para poder ajudar esses setores dos recursos hídricos, para a gente poluir menos, a gente degradar menos e proteger mais. Então, a criação de matas ciliares, a proteção de nascentes, tudo isso está nessa parte da lei de recursos hídricos. Aí a próxima lei é a Política Nacional de Saneamento Básico, que ela está bem ligada com a parte de recursos hídricos, porque é justamente o que está na lei. Saneamento básico, é o básico. É a gente tratar aquilo que a gente consome diariamente, o uso da água diariamente, como a gente já tinha conversado antes. Então, é a gente tratar a água que a gente consome, dar uma nova utilização para ela. E, por fim, a gente tem a Constituição Federal do artigo 225, perdão. E eu até deixei aqui com uma colinha para eu ler uma frase que tem nesse artigo, nessa Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas para a gente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente precisa fazer o quê? Preservar. A gente precisa ter um histórico
o histórico não, um descarte correto no resíduo, um descarte correto no efluente, a gente tem que preservar consumindo menos produtos sem certificação ambiental, fazendo uso consciente, na verdade. Aí essas foram as leis. E o próximo, pode passar. Aqui é incrível, gente. Isso é um filme, um desenho animado chamado Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Esse filme, quando eu vi a primeira vez, foi no meu segundo estágio. A minha chefe, ela ela pediu para eu fazer uma seleção de filmes no Dia Mundial do Meio Ambiente e eu fui vendo milhares e milhares e milhares e milhares de vídeos e encontrei esse filme. Eu assisti e no meio do filme eu fiquei assim, nossa, a mensagem que ele passa é muito mais que só uma coisa que criança tenha que assistir. Ótimo, a educação ambiental na área infantil é muito importante, porque a gente está pegando da base, né, do início. Então, a gente ter educação ambiental, dar educação ambiental para crianças, a criança vai chegar em casa, ela vai repassar a informação, ela vai passar para os coleguinhas de forma dinâmica, de forma lúdica, né? Que foi assim que ela aprendeu. E nesse desenho Lorax, basicamente, assim, resumindo muito, porque eu vou deixar como indicação para vocês. Nesse filme Lorax, é um empresário que só visa sucesso e dinheiro, que ele está desmatando uma floresta de trúfulas, que é uma árvore referente do filme. E dessa árvore, ele produz casaco, é como se fosse um plástico. Ele produz casaco, objetos, bolsas, não sei o que, roupas, um monte de coisa. E existem 2 personagens que são os personagens principais desse filme. O bonequinho laranja Lorax, que é um bonequinho não, um animal. Que esse animal, ele mora nessa floresta de trúfulas. E eles não têm nenhum apoio. E o outro é um garotinho. E o garotinho, ele está sempre buscando fazer com que esse empresário não destrua as árvores e não mate o ambiente e o lar dele, né? Aí eu vou passar esse vídeo. É uma musiquinha que tem dentro do filme e só assim, a música e o vídeo em si já é muito interessante, mas eu vou deixar como indicação para vocês assistirem depois. Pode rodar. Ruim, sim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Meu destino eu sigo até o fim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? Tem uma lei da natureza. Pra ela não tem exceção. Sobrevivência dos mais fortes. Quem sabe não esquece, não. O animal que vence, ele arranha e morde, come até o osso. E o animal que perde, bom, o animal que perde já já vai virando lá, almoço. Diz aí. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Meu destino sigo até o fim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? É um princípio dos negócios. Que todos temos que encarar. Diz que gente com dinheiro é que faz esse mundão girar. Vou crescer a minha empresa, vou crescer minha riqueza. Veja como o meu cartaz cresceu. Todo mundo aí cuide do que é seu. E eu cuido do que é meu. Minha poupança já cresceu. Quero ouvir fumaça fumê. Cosma Gosmar. Pra que reclamar se isso nunca vai mudar? Então será que eu sou ruim? Será que eu sou ruim? Eu só quero ganhar mais din-din. Será que eu sou ruim?
Olha como eu posso ser bonzinho. Será que eu sou ruim? Uma parte dos lucros doamos, sim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim? Diz pra mim. Os fregueses estão comprando. E a grana tá aumentando. A propaganda enganando. Advogados só negando. As florestas eu vou derrubando. E eu continuo lucrando. Me diz, será que isso é tão ruim assim? E aí, o que é que vocês acharam? Eu ouvi isso quando tu mandou de manhã, que quando o Daniel mandou um link, eu não tinha entendido nem o que era. E fui parar para ver, pensando que era uma indicação dele, de eu assistir, ouvir alguma coisa, e eu fiquei de cara impressionado pra caramba, assim, tipo, eu assisti, teve um impacto gigantesco, mas, tipo, mas muito gigantesco mesmo. E, pô, eu não tenho o que falar não, velho, eu fiquei muito Vê, você para. impressionado, muito impactado com isso. Poxa, velho, sério, de verdade, eu não sabia o que fazer, assim, foi muito impactante para mim. Até agora, assistindo de novo, eu não tenho muito o que falar, não, mas ele fala só verdade. Só verdades. Então, você para ver. Assim, eu já assisti isso inúmeras vezes, inúmeras, e sempre são palavrinhas-chaves que marcam. Ele fala sobre a sobrevivência dos mais fortes financeiramente e mais fortes nós, homens, querendo ou não. Os animais são indefesos, eles estão lá sobrevivendo no ambiente que eles vivem. Aí, outra coisa, ele diz que tem fregueses comprando, gente com dinheiro e advogados sonegando. Então, assim, são muitas palavras fortes que até para uma criança é difícil de entender. Mas na hora da brincadeira lá, que você tá ouvindo, o rockzinho, né? A música é bem viciante mesmo de ouvir. Mas quando você para ler a letra, ela simplesmente só pensa em dinheiro e não pensa na natureza. Ele fala logo que tá nem aí para as leis da natureza, logo de início. Eu acho que esse vídeo é muito impactante para esse tema, responsabilidade ambiental. Então, a produção de materiais a partir da natureza, de recursos naturais, ela tem que ser sustentável, ela tem que pensar no meio ambiente. Mas sim, Daniela, tu ia falar alguma coisa? Já fui empolgada falando. Mostra uma cadeia, né? Isso que tu falou aí. Até a advogada fala na advogada sonegando. É uma cadeia, uma teia de aranha gigante. Não é uma coisa só que dá nessa zebra, nesse problema que tem que ser resolvido, né? Muita gente envolvida. Agora, realmente, talvez o ataque mais forte que a gente possa fazer seja nas crianças e adolescentes. Agora, uma coisa que eu não tenho visto, como eu via na infância, é campanha. Não sei, eu não posso estar Campanha desavisado. como assim? Campanhas, como eu via muita coisa com a água, por exemplo, desperdício de água. Eu lembro de ver isso na infância e adolescência, muito isso, na escola, na TV. Em todo canto eu via esse tipo de coisa sobre a economia de água. Economizar água, por exemplo. Não deixar pingando, essa coisa toda. A escova de dentro fecha, abre, fecha. Eu não tenho visto tanto isso. Em Eu não sei se... televisões, né? Em rádio, essas coisas. Eu não sei Mas, se... né, velho? Eu não sei se é uma... Comercial. Eu não sei se é uma Exatamente. consequência. Eu não sei se é uma Exatamente o consequência da que- internet. Desculpa. Não, sem problema. Mas assim, exatamente o vídeo, ele fala um pouquinho disso. Gente com dinheiro paga mais. Então, na televisão, na rádio, quem pode ter mais dinheiro? Sei lá, um comércio que vai oferecer o seu produto nas redes sociais e na televisão,
Ou, não sei, é falta de investimento também, mas o Estado, o governo federal promover em rede nacional o melhor uso da água, o melhor uso da extração de recursos naturais do meio ambiente. São coisas que não são só ligadas a, sei lá, ativistas ambientais, a pessoas que se importam com o meio ambiente, mas é também questão financeira, questão de investimento, de querer, de poder, de fazer. É como você disse, não tem, a gente não vê mais. Tinha muito na televisão, muito, muito mesmo. O que eu ia citar era a colocação de... Para passar um comercial na Globo, é pago, né? Então, passava comercial, e hoje em dia você quer passar um comercial em algum horário, não importa qual seja, a galera paga uma centena de valor ali, que eu não sei se é milhares Só de que é reais. concessão, né, velho? É Pode concessão, mandar né? milhares aí. Mas é concessão, né? De repente, se a gente tem um Estado de fato Sim, consciente claro. e comprometido, aquilo é concessão. O cara bate o martelo e diz: tantos minutos por dia, todo dia vai passar isso aqui, porque isso aqui é bom para todo mundo e acabou. Ponto final. Trabalha com o resto. Total. Como eu Não disse, tem. interesse. É É interesse. questão de interesse. É tudo questão de interesse. Mas Aí se a você. gente sabe, Pode se a gente continuar, sabe continua. que isso não acontece dos órgãos públicos darem esse acolcho para emissoras privadas, públicas não, mas privadas, se não acontece essa questão de dar esse pontapézinho assim, né? Essa ajuda, acaba que a gente não tem. E o único apoio que a gente vai ter somos nós. A gente pode ser propagador da mensagem. Os professores, para mim, são os caras mais incríveis desse mundo. Deveriam receber muito mais que qualquer outra profissão. Porque é a partir deles que eles conseguem disseminar todas as informações possíveis de vários assuntos. E os professores do fundamental e acho que é infantil, jardim de infância, eles que são perfeitos. Por quê? São eles que vão pegar da criança ali, ó, aquela cabeça curiosa, aquela cabeça sedenta por informação. São eles que vão pegar a informação e jogar ali. E professores não são assim tão valorizados a isso, né? E acaba que não tem o esforço que querem, por falta desse apoio. Então, se a gente não tem tanto esse apoio na escola, a gente tem que ter esse apoio na rua e em casa. Então, se você tem um sobrinho, um filho, sei lá, um primo, alguém que é criancinha, instigue ele a pensar no meio ambiente, instigue ele a agir de forma coerente com a necessidade que o meio ambiente se encontra. Vocês têm alguma dúvida? Queria que a gente está chegando meio que ao final dessa conversa, né? Que foi bem longa, por sinal. Mas foi bem gostoso de conversar. Pô, eu não tenho, não. Eu achei incrível. Foi muito massa, assim. E é uma coisa que a gente vem lutando muito. A gente no NR para tentar conscientizar cada vez mais pessoas, atingir mais pessoas aqui no nosso município. Sim. E Inclusive o próprio evento, em dado momento, acho que foi na segunda edição, a gente está indo para a quinta agora. Na segunda edição foi decidido em comum acordo parar de fazer cartaz, coisa que a gente fazia. A gente parou de fazer cartaz, não faz mais cartaz, isso é batido e não vai fazer, e acabou, não vai fazer mais cartaz. Em todas as edições, as edições presenciais, a gente fazia um limpa que deixava o local lá, um brinco, não tinha como fazer todo dia, mas tipo, no dia do evento, fazia aquele limpa, a gente entregava o espaço melhor do que a gente recebia. A gente sempre entregou melhor do que a gente recebeu, inclusive questão de estrutura. O pessoal entregava estrutura pra gente. Eu tapava buraco com cimento. Eu tapava buraco de palco, mas beleza. Pula isso. Muito massa o papo. Isso. Também eu gostei demais. Assim, eu receio, assim, vou falar sendo sincera. Eu entrei bastante nervosa, porque é o meu primeiro contato com a apresentação virtual. Já tive várias,
fiz, assim, pessoalmente e tudo mais, em estágios, em trabalhos de faculdade e tudo mais, mas virtual, num projeto muito interessante que eu li vocês, que Denise me mostrou, quando ele me convidou, e eu não conhecia, achei incrível e agradeço demais a participação, por vocês me convidarem, confiarem no assunto também, e por tornar essa apresentação uma conversa, que foi bastante uma conversa. A gente estava com receio de início, né? De não conseguir, mas deu muito certo mesmo. E, ô Jeff, só volta para aquela última página, por favor. Pronto. Com certeza. Essa mesmo. Aí tem uma frase de uma escritora, Mariana Moreno, e ela fala: a sustentabilidade é necessária para dar ao planeta formas de se reconstruir. Então eu deixo para vocês refletirem, vocês, a gente e todo mundo que for assistir também, que a gente precisa pensar no nosso coletivo, no nosso futuro, no nosso meio ambiente, porque daqui para frente a gente pode não ter o que tem hoje. Pode ser tudo muito vago, tudo muito mais difícil, né, se a gente não cuidar do meio ambiente. Mas então é isso, gente. De novo, muito obrigada. De nada, foi massa. Muito obrigado também por dispor seu tempo, por aceitar o convite. E nos encontramos em breve, com certeza, porque a tendência é que o NR cresça, se expanda e a gente, quando comece a fazer mais atividades socioambientais aqui na cidade, tentar fazer com que isso comece sei lá, alcançar mais pessoas de uma forma efetiva, né? E a gente conseguir, sei lá, talvez chegar na escola e trazer um movimento desse que comece a ser mais consistente em vez de ser anual. Foi muito massa. E eu já tenho contato para vocês. Sim. Boa, muito obrigada, gente. Até mais. De nada. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.